Fala galera, Yuri do LeetCode Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 150, Evaluate Reverse Policy Notation. É uma questão de nível médio. A questão aqui nos diz que nós vamos receber uma lista de strings tokens que vão representar uma expressão aritmética na forma de Reverse Policy Notation. Não vamos verificar o que é aqui, porque ele já não vai dizer aqui embaixo. Beleza? Então ele diz para a gente fazer o cálculo dessa expressão e retornar um inteiro que representa o valor dessa expressão. Ele diz aqui que a expressão é válida somente para esses quatro operadores aqui, operador de mais, menos, multiplicação e divisão. Cada operando, ele vai ser um inteiro ou uma operação dessas quatro aqui. A divisão de dois inteiros deve ser aproximada para zero, então deve ser aproximada ali para perto do zero, e não vai existir uma divisão por zero aqui, e o input representa uma expressão aritmética válida. Então não vamos ter que validar se aquela operação é válida matematicamente, pode ser realizada, não vai existir divisão por zero, raiz quadrada, mesmo que não exista, não iria existir, por exemplo, raiz quadrada de números negativos, essas coisas assim. E ele diz aqui que todas as respostas e todas os cálculos que a gente fizer ali intermediários, eles vão ser representados, podem ser representados no inteiro 32 bits. Beleza? Vamos passar por um exemplo aqui que ele nos diz. Ele recebe aqui esse tokens aqui, certo? Tudo em formato de string, e recebe o 2 e o 1, o símbolo de mais. Logo, o que vai acontecer? Nós temos que somar os dois últimos elementos aqui. No caso, a gente tinha que ter o valor 3, beleza? Juntando esse valor 3 aqui, nós encontramos um novo 3 aqui na frente, e o símbolo de multiplicação. Logo, teríamos que fazer a multiplicação do 3 com a soma do 2 e do 1 aqui, que no caso era 3 vezes 3 aqui, resultando no valor de 9. Beleza? E de novo aqui o outro exemplo que ele passa. Ele tem o 4, 13 e o 5, o símbolo de divisão. Logo a gente tem que dividir aí mantendo a ordem aqui, certo? A gente sempre vai dividir o elemento aqui, o primeiro elemento vai ser sempre o que está duas casas antes desse símbolo aqui de operação. Então vai ser o 13 dividido por 5, e a gente vai arredondar isso daqui para baixo. Então no caso 13 dividido por 5 vai dar um 2,6, se eu não me engano, certo? 2,6, a gente vai sempre arredondar isso para baixo, então vai ser somente 2, certo? E 2 mais o 4 aqui, a gente vai retornar o valor 6, beleza? Vamos lá para o Miro para a gente entender mais ou menos o que pode ser isso. Já deixei um exemplo aqui. Uma solução que a gente pode pensar em fazer aqui seria a gente verificar, certo, cada um desses elementos, e quando nós encontrarmos esse elemento aqui, que seria uma operação a ser realizada, nós executamos essa operação com os dois últimos elementos que nós tínhamos dentro dessa nossa lista. Sem nenhum muito mistério aqui. A gente vai passar aqui, encontramos uma operação que nós vamos fazer, nós vamos executar essa operação aqui. Então no caso seria o 4 mais 7 daria o valor de 11, certo? Tendo esse valor de 11, a gente vai simplesmente reestruturar essa nossa lista que nós tínhamos, e a 3 aqui com 11, e o restante aqui também. Então no caso o asterisco aqui que seria a multiplicação, beleza? E agora a gente passa de novo por ela, beleza? Encontramos o nosso asterisco, que nós vamos fazer, executar essa operação nos dois últimos elementos. Então executamos aqui, encontramos o 33, certo? E a gente finaliza a nossa lista, e quando a nossa lista chegou a esse valor aqui de 1, quer dizer que nós podemos retornar esse valor aqui. Beleza? Basicamente essa é a lógica, não tem muito mistério aqui. Vamos tentar implementar ela aqui, repassar para o código. Então, enquanto a gente não chegou nesse único elemento dentro dessa nossa lista aqui, então enquanto o tamanho da nossa lista de tokens aqui ela for maior do que 1, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai percorrer a nossa lista em busca desses nossos operadores aqui. Então, beleza? A gente vai fazer aqui um for i in range aqui do intervalo, certo? De 0 até o último elemento que estiver dentro daquela última posição que estiver dentro daquela minha lista. Vou verificar agora, eu só paro quando eu encontrar, certo? Um desses elementos aqui para eu conseguir realizar essa operação. Então, se o meu tokens aqui, nessa posição, ele for, um mais, menos, uma multiplicação ou uma divisão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois últimos elementos. Então eu vou considerar esse cara aqui como sendo o primeiro e esse cara aqui como sendo o segundo, certo? Porque a operação é sempre do 4 mais 7, ou 4 vezes 7, ou 4 menos 7.
é na subtração e na divisão que essa ordem aqui vai fazer a diferença, beleza? Então, no caso, eu vou fazer aqui, eu vou pegar o meu primeiro, o primeiro vai ser quem? Vai ser o meu tokens aqui, certo? Vai ser o i menos 2, certo? Então, menos duas posições aqui, beleza? E eu vou fazer agora o meu segundo aqui, ele vai pegar o tokens do i, naquela posição i, menos 1. E agora eu preciso só verificar qual é a operação que eu vou fazer. Então aqui vai entrar o trabalho aqui de verificar se o tokens naquela posição i, ele é igual a soma, certo? Se for igual a soma, é para realizar, certo? Uma soma que eu vou colocar como result, que seria o meu primeiro, e no caso eu tenho, como está tudo como string, eu tenho que deixar isso tudo aqui como passar para inteiro, certo? Então, isso tudo aqui vai precisar passar para um inteiro, beleza? Eu vou ter que fazer a soma do primeiro com o segundo, beleza? Agora, se não for, vai ter que ser, vou verificar se é uma subtração, então, se for uma subtração, que estiver nessa posição aqui, esse símbolo aqui, o que vai ter que fazer? Vai ter que realizar uma subtração, beleza? Agora, caso não seja uma soma nem uma subtração, o que pode ser? Pode ser uma multiplicação. Então, no caso, vai ser a multiplicação. Se for multiplicação, eu tenho que multiplicar o primeiro vezes o segundo. Agora, caso não seja nenhum de todos esses aqui, certo? Ele vai, a única opção que ele possa ser vai ser uma divisão. Então, no caso, eu teria que o meu result aqui, ele seria o primeiro dividido, né? Aí eu teria que pegar a parte inteira aqui também, beleza? Tem que pegar a parte inteira e ao final, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente reestruturar, certo? Essa minha lista de tokens aqui. Então, meu tokens ele vai passar a receber quem? Vai passar a receber essa lista aqui que vai ter antes dessa operação que eu realizei, certo? Então, no caso, aqui é o menos 2, então eu vou ter o meu tokens do início até a posição i menos 2, certo? Não considero essa posição. Eu vou adicionar junto com o resultado que eu encontrei aqui, então com o meu result, certo? E eu vou adicionar junto com o restante dessa minha lista aqui, que é da minha posição i, certo? Da minha posição i que eu estou nesse momento, para frente. Então eu vou adicionar esse meu tokens aqui na posição i mais 1, certo? Para até o final. E feito isso, eu vou parar de executar esse loop for. Por quê? Porque agora eu preciso fazer o processo todo de novo. Adicionar esse cara lá dentro e fazer todo o processo novamente. Beleza? Então, nesse caso aqui, ao final quando chegar ao final disso tudo, eu vou simplesmente passar aquele número que está lá inteiro dentro da minha lista de tokens aqui. Eu vou passar ele, o primeiro elemento único que sobrou, certo? Posso rodar esse código aqui. Ele deu certo, vou submeter. E ele deu certo aqui, foi tudo certo, um tempo não melhor, por quê? Porque, de novo, né, isso aqui é um tempo de complexidade O de n ao quadrado, certo? Nós estamos passando duas vezes, uma nesse while aqui, no pior dos casos a gente passa n vezes aqui, e no pior dos casos nós também passamos n vezes dentro desse for aqui, e por isso esse n ao quadrado. Para completar aqui o nosso espaço, ele vai ser um espaço constante, né? Nós não criamos, nós não adicionamos nada, utilizamos o próprio lista que nós estamos recebendo. Então, o espaço aqui de complexidade, ele é constante, beleza? Agora vamos ver se a gente consegue pensar numa solução que otimize um pouco esse tempo de complexidade aqui. Então, se a gente parar para pensar um pouco no que nós estamos fazendo, vamos só limpar isso daqui, beleza? A gente parar para pensar o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos analisando, procurando, passando por essa nossa lista em busca de uma operação para ser realizada, certo? Então, nós estamos passando por essa aqui. Então, eu verifico 3, aí eu vou verificar o 4, verifico o 7, não é nenhuma operação. Verifiquei, cheguei em uma operação, ou seja, operação de mais, o que eu faço? Eu pego os dois últimos elementos, então, atenção nesses dois últimos elementos aqui que eu peguei, certo? E eu faço essa operação nesses dois últimos elementos, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego os dois últimos elementos que eu fiz, faço essa operação entre eles, certo? E eu adiciono o resultado dessa operação no lugar onde eles estão, certo? Por quê? Porque agora eu vou continuar verificando o próximo elemento aqui. Vou continuar
andando para cá para verificar. E se eu encontrei aqui, eu vou fazer essa operação aqui nesses dois últimos elementos aqui. No caso seria o 3, certo? E o resultado do 4 mais 7, beleza? Então, seguindo essa lógica, imagina que a gente possa ter uma stack. Por que uma stack? Porque a stack vai ser sempre a estrutura de dados que a gente vai adicionar, e vai sempre estar retirando o último elemento. Nesse caso aqui, vamos estar retirando os dois últimos elementos e adicionando um novo, porque essa retirada, esse pop que a gente vai dar na stack, ele é um O de 1, certo? Tanto o append também, ele é um O de 1 aqui também. Então, tempos constantes, nós não perdemos nenhum tempo aqui na execução desses dois métodos. Então, se a gente utilizar stack, por exemplo, para armazenar somente os valores, então nesse caso eu vou armazenar o 3, vou armazenar o 4, vou armazenar o 7, opa, cheguei na operação de mais, que eu executo a operação de mais entre os dois últimos, certo? E adiciono esse resultado dentro dessa minha stack, beleza? Vou seguir para o próximo, verifiquei a soma, aqui a multiplicação no caso, passei por esses dois agora, vou pegar os dois últimos elementos, que no caso seriam o 3 e o 11, vou fazer a multiplicação entre eles, e vai ser igual a 33, certo? Terminou a operação, terminaram as operações aqui na minha lista, então eu retorno o primeiro ou último elemento que sobrou na minha stack, beleza? Vamos tentar implementar o que seria essa lógica. Eu vou seguir aqui com o exemplo, então eu vou passar aqui, vou criar o que seria a minha stack aqui, vou implementar utilizando uma lista aqui no Python, beleza? E agora eu vou criar só um hash map aqui para servir de validação das operações que vão ser realizadas. Então eu vou botar aqui como operations aqui. Vai ser um hash map, certo? E vai ter a operação de mais, beleza? Essa operação de mais a gente pode importar aqui do Python de uma classe que se chama operator, beleza? Essa operação de mais aqui, ela tem dentro desse operator aqui, operator, como chamada de add, beleza? A gente pode adicionar agora a subtração dentro desse operator também, operator sub aqui. Agora para a multiplicação, nós também temos o operator aqui, ponto mul, beleza? E para a divisão, nós não temos o ponto div ali, nós vamos ter que utilizar uma função lambda aqui, passando dois valores, certo? O valor A e o valor B. Aqui nesse caso nós vamos retornar a parte inteira, certo? Do A dividido pelo B. É isso. Agora a gente pode passar por cada um desses tokens aqui que estiverem dentro da nossa lista, beleza? Então para cada token que tiver dentro de token, certo? Que nós vamos verificar se esse token aqui ele não estiver, certo? Ele não for um operador daqueles ali, né? Então operations aqui, se não for um valor, quer dizer que ele é um valor inteiro, certo? Então eu preciso, dentro da minha stack aqui, preciso adicionar esse cara, certo? Então o inteiro desse token aqui, beleza? Agora, caso ele seja uma operação, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar vou fazer a mesma lógica, certo? Vou pegar, esse daqui vai ser o meu primeiro, o meu first, esse daqui vai ser o meu second, certo? Então eu tenho que retirar. Eu vou retirar primeiro o meu second e depois eu retiro o meu first aqui, que eu vou fazer as operações. Então no caso eu vou ter o meu second aqui, certo? E o meu first aqui logo depois. E eu vou, na minha stack, eu vou remover o último elemento e eu vou remover de novo o penúltimo elemento aqui. Beleza? E agora a minha stack eu vou adicionar, certo? O resultado. Adicionar, ponto, append. Eu vou adicionar o resultado que vai ser das operações. Então eu vou pegar o meu operations lá em cima, certo? Dentro desse token aqui, ou seja, a operação que eu vi, e eu vou passar quem? O meu primeiro aqui e o meu segundo. Ao final disso tudo, eu só preciso retornar a minha stack aqui na última posição ou na primeira posição que ela sobrou. Beleza? Se tudo der certo, a gente vai rodar esse código. Passou aqui, vou submeter. E um tempo bem melhor aqui de execução. Por quê? Porque agora nós só estamos passando por esse código aqui uma única vez, gerando somente um ODN do tempo de complexidade. E para o espaço aqui, nós temos um ODN também. Passamos a utilizar essa stack aqui para armazenar todos esses valores. Beleza? Esse aqui foi mais um exercício que a gente resolveu hoje. Amanhã a gente volta para mais um. Valeu!